abraço fraterno e amigo em cada um de vocês. Eu estou José Antor. Vivemos momentos muito complicados no cenário planetário e eu penso que é hora de aprofundar alguns aspectos. Eu vou dar um passo a mais no aprofundamento de um tema que eu fiz referência numa live recente com o nosso irmão Flávio Vale, a respeito do Conselho Planetário e da interferência ou não desse tipo de conselho nos rumos do mundo. O fato é que o processo evolutivo humano não é homogêneo. A atuação de qualquer tipo de organização espiritual sobre a Terra precisa estar sendo efetivado em comunhão com alguns seres humanos encarnados. E esse tipo de conselho planetário, essa agremiação de mentes despertas que existem efetivamente há milênios, também não é algo homogêneo e já foi romantizado por diversos grupos esotéricos no planeta. E eu pude recentemente, através dos meus estudos e aprofundamentos no mundo espiritual, percepcionar, compreender que a atuação de um tal conselho se dá por dois níveis. Num primeiro nível, esse tipo de conselho planetário vai atuando psiquicamente na mente de alguns indivíduos encarnados. Isso não é mediunidade. Eles atuam enviando alguns pacotes informacionais para alguns humanos. Esse é o primeiro método que eles se utilizam para nos influenciar. O segundo método é através da própria encarnação de alguns desses membros como seres humanos, em, entre aspas, missões específicas com o objetivo de eliminar o processo da ignorância humana e trazer o conhecimento e esclarecimento como focos evolutivos, ou melhor dizendo, como aspectos necessários para acelerar o processo evolutivo. No que se refere à evolução humana, há muitos tipos de seres humanos encarnados, com diversos protocolos mentais alicerçados, com diversos níveis de programação psíquica. E é em função disso que os problemas humanos começam, ou pelo menos que os problemas humanos se tornam mais complexos. Uma dada pessoa pode ter um grau evolutivo na captação de ideias e o uso do intelecto, da racionalidade de forma primorosa. Em contrapartida, essa mesma individualidade encarnada poderá ter dificuldade na expressão dos sentimentos e da emotividade. Esse é um tipo. Há um outro tipo de ser humano voltado às questões práticas da vida, com uma velocidade do raciocínio para coisas objetivas de forma genial, mas também a mesma pessoa poderá apresentar uma dificuldade na compreensão de determinados temas mais profundos que envolvem a vida. Há um terceiro tipo de pessoa voltado para a questão emocional, um exacerbamento das emoções e do uso exclusivo dos sentimentos, mas essa pessoa, esse nível de consciência, tem dificuldade em racionalizar os seus processos emocionais. Um outro tipo de mentalidade encarnada estaria envolvido apenas com questões do prazer, do instinto, da sensorialidade que os dados dos sentidos fornecem, né? Que os órgãos, que os 5 órgãos que nós detemos fornecem. A pessoa vive uma vida eminentemente horizontal. E eu poderia falar de mais tipos. O que eu estou tentando dizer é que, comparativamente, muitos dos membros dessa hierarquia planetária ou desse conselho planetário podem ser catalogados dessa forma. Eles não possuem um circuito mental tão fechado, eles não possuem uma mentalidade coletiva tão rígida, porém, eles são muito distintos na forma de atuar na civilização humana. Detalhe,
Esse conselho planetário, ele surge basicamente da metade para o final da civilização Atlante e tem o seu ápice ou a sua maior envergadura de incidência sobre a Terra, sobre a civilização humana, no advento da Ordem dos Templários. Se vocês pegarem essa temporalidade que eu aqui criei, em torno de 200 mil anos atrás para cá, mais notadamente 50 mil anos para cá, que é quando a racionalidade humana emerge através do Homo sapiens de uma forma mais acentuada, esse conselho planetário, formado por alguns seres considerados na antiguidade como nagas e outros seres considerados como homens-peixe, ou como simplesmente seres que vivem em outras realidades planetárias, mas que começaram a encarnar como humanos, para impulsionar a evolução humana. E aqui é de imperiosa necessidade que os senhores e senhoras leiam e estudem o que a filosofia blavatskiana, de Helena Petrovna Blavatsky, traz sobre esse tipo de assunto, porque muitos dos considerados dragões da sabedoria, mestres do conhecimento espiritual, eles tiveram que abdicar de uma certa condição excelsa no plano espiritual para poderem viver na Terra como seres humanos, em corpos bem mais primitivos que o nosso, ainda que fossem humanos, esses corpos, para acelerar o processo evolutivo. E o assunto é tremendamente complexo de ser aqui esmiuçado em poucos minutos do áudio, de vídeo aqui no nosso YouTube, nosso canal no YouTube. Mas o que é importante que eu aqui deixe como mais um aspecto sobre o tal Conselho Planetário. Como estamos numa passagem de era, em tese, para muitos, a saída de uma era das trevas, um Kali Yuga, para um Dvapara Yuga, e de fato, na cronologia de alguns mestres, como o próprio mestre Yogananda, já estamos na era da energia, mas para a maioria ainda ortodoxa, não, ainda faltariam 427 mil anos para o término da Kali Yuga, já que em 3110 a.C., com a morte de Krishna, inicia-se essa era de ferro, essa era de Kali. Mas o que eu estou tentando dizer? Que mesmo que não seja correta essa percepção que nós estejamos numa era da energia, o fato é que há uma transição planetária em curso, cujo objetivo é selecionar algumas mônadas espirituais para o próximo ciclo evolutivo, onde as que não forem aferidas positivamente serão relegadas a mundos planetários complicados, e as que forem continuarão a viver na Terra ou em mundos em condições mais evolutivas que o nosso planeta. Detalhe, esse Conselho Planetário, que tem uma sede física em alguns pontos do planeta, mas que em outras dimensões que foram erigidas há milênios atrás, a sede central existe. Esses seres participam das duas realidades, física e interdimensional, ou, se vocês quiserem, uma dimensão capaz de flutuar com a realidade material. Esses seres também estão patrocinando esse tipo de aferição de valores, se é que eu posso colocar dessa forma. O problema é que uma parte considerável desse grupo, que não encarnou na Terra, tem dificuldade de assimilar o tipo de conhecimento humano já criado por nós mesmos, obviamente, e que estão tentando entender o tipo de lógica, o tipo de expressão emocional que o ser humano possui. Qual a implicação disso? Que em breves tempos da história evolutiva planetária, esses agrupamentos que existem nas dimensões ocultas da Terra irão encarnar como seres humanos e trarão um tipo de conhecimento até agora não disponibilizado, bem como eles também aprenderão com a nossa racionalidade e com a nossa condição psíquica, emocional. Nos atuais momentos da transição planetária, nós estamos lidando com a revelação cósmica, que trata boa parte desse tipo de temática, bem como conhecimento esotérico profundo. E, além disso, toda e qualquer filosofia que busque gerar no ser humano novos algoritmos mentais,
auxilia tremendamente no despertar da consciência, lógico, da nossa civilização, dos outros pares, irmãos e irmãs encarnados, como também desses que estão nessas dimensões paralelas e que estão, entre aspas, também financiando a evolução humana. Esse assunto não encerra por aqui. São apenas 10 minutos de vídeo e eu peço paciência para que em breve nós aprofundemos esse tema em uma live ou mesmo nos livros que eu estou escrevendo, colocando a minha percepção sobre o Conselho Planetário e sobre os temas que se relacionam com esse tal Conselho. Portanto, reflitam, estudem, aprofundem, não se limitem ao que eu estou aqui me referindo. Eu posso, inclusive, estar equivocado em minha análise. Se aprofundem, porque o tema é sério e exigirá de nós uma nova atitude mental diante do que irá acontecer com a chegada de alguns seres que não são exatamente humanos aqui em nossa realidade material. Mais um abraço fraterno, amigo.